Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema Um Caminho Ainda Mais Excelente. Eu quero ler 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 31, que está escrito assim: Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Amados, antes de iniciar o que eu quero efetivamente compartilhar com os irmãos, só para dar um pano de fundo para nós entendermos, Corinto era uma igreja extremamente carnal. E Paulo escreve para essa igreja, e no capítulo 1, Paulo descreve que não faltava nada a eles. Vocês podem ler ali no início do capítulo 1 de 1 Coríntios. Paulo descrevendo que não faltava nada àquela igreja, que eles tinham sido enriquecidos com toda a palavra, com todo o conhecimento e que não lhes faltava dons. Ou seja, era uma igreja que fluía na palavra, que fluía no conhecimento, que tinha recebido os dons do Senhor, os dons espirituais, mas ainda assim era uma igreja que tinha divisão, contenda, muita imoralidade, era uma igreja carnal. Uma igreja que o apóstolo Paulo chamou eles de crianças. Não pude falar a vocês como pessoas maduras, mas como crianças. Ou seja, eles tinham tudo, mas não viviam esse tudo. Aí no capítulo 12 dessa primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala sobre o quê? Sobre os dons espirituais. E aí no capítulo 13, no final do capítulo 12, ele diz assim, ó: busquem com dedicação os melhores dons. Ou seja, não é errado vocês buscarem os dons. Busquem e busquem com dedicação. Não tem problema nenhum vocês buscarem os dons, mas eu quero mostrar agora a vocês um caminho ainda mais excelente. Ou seja, é o caminho que vai transformar a vida de vocês, que vai transformar o caráter de vocês, que vai arrancar vocês dessa vida carnal, natural que vocês estão vivendo. Não adianta ter tantos dons, fazerem tantas coisas, se vocês não trilharem esse caminho que eu vou mostrar a vocês. E aí o apóstolo Paulo começa aqui no capítulo 13 a falar sobre o quê? Sobre o amor. E aí eu quero ler alguns versículos aqui com os irmãos, eu vou ler do versículo 1 até o 7, que fala assim, quando ele diz ali no final do capítulo 12, né, no versículo 31, que ele vai passar a mostrar o caminho mais excelente, aí o capítulo 13 já começa. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Veja que o apóstolo Paulo faz uma declaração extraordinária. Ele diz que mesmo que as pessoas tenham todos os dons, mesmo que as pessoas tenham muito conhecimento, muita fé, façam muitas obras sociais, se elas não tiverem amor, nada disso terá valor genuíno. Se elas não tiverem amor, tudo isso não vai passar de barulho,
como o sino que ressoa ou como o prato que retine, é só barulho. O importante mesmo é trilhar o caminho do amor. E aí ele coloca as características do amor. O amor é paciente. O amor é bondoso, ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha, ele não maltrata, ele não procura seus interesses, ele não se ira facilmente, ele não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, ou seja, ele passa a mostrar para aquela igreja: ei, o caminho do amor é completamente diferente do caminho que vocês estão trilhando. Do que adianta ter palavra, ter fé, ter dons, ter conhecimento se vocês não têm amor? Vocês não passam de barulho, vocês não passam de crianças na fé. Ah, amados, tanto que nos versículos posteriores ele mesmo vai falar: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino e raciocinava como menino, mas quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Ou seja, para uma igreja que antes ele havia chamado de criança espiritual, que ele não pôde falar com eles como pessoas maduras, mas como crianças, agora ele diz: eu também já passei pela fase de ser menino, mas agora eu deixei as coisas de menino para trás. Agora eu amadureci, agora eu sou um homem maduro no Senhor. Eu entendi que o que mais importa é o caminho do amor. Não adianta eu ter todos os dons, estender a minha mão e as pessoas serem curadas. Não adianta eu ter a fé que move montanhas. Não adianta eu ter todo o conhecimento do mundo se eu não tiver amor. Amados, e o amor é o próprio Deus. Por isso que são as características do próprio Deus. Se eu não tenho o amor, eu continuo a viver de uma forma carnal, terrena. Mas se eu trilho o caminho do amor, eu começo a viver de acordo com o estilo de vida de Deus, de acordo com o estilo de vida de Cristo Jesus. Amor não é sentimento, não é sensação, não é friozinho na barriga como o mundo coloca. Isso não é amor. Amor é o que a Bíblia nos descreve. O verdadeiro amor, ele é o quê? Ele é paciente. O verdadeiro amor, ele é bondoso, ele não é egoísta. Por quê? Porque ele não procura os seus próprios interesses. O amor, ele não é invejoso, ele não é orgulhoso, ele não procura vanglória, ele não quer a glória para si. Essas são as características de quem caminha no amor, que é o caminho ainda mais excelente. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim: olha, a validação para os dons que vocês têm, para o conhecimento, para a fé que vocês têm, vai tornar isso de fato efetivo se vocês exercerem tudo isso caminhando no amor. Agora, se vocês exercerem tudo isso caminhando fora do amor, isso não vai ter valor nenhum. Vocês serão apenas barulho. Ah, amados, o convite, o chamado de Deus para mim e para você é que nós possamos caminhar no amor. Quando nós caminhamos no amor, aí sim, tudo aquilo que nós fazemos em Deus e para Deus se torna de fato valoroso. Porque para Deus, amados, é mais importante. Por que Paulo fala um caminho mais excelente? Porque aqui ele quer mostrar que para Deus é mais importante, é mais valioso a forma com que nós andamos do que simplesmente dons. Por quê? Porque dons o Espírito Santo derrama conforme lhe apraz sobre quem ele quiser. Lá no Antigo Testamento nós vemos que até uma mula recebeu uma capacidade para falar e refrear um profeta. Então isso não é o mais importante. O mais importante é o que? É o nosso caminhar, o nosso caráter, o desenvolvimento da nossa vida. E como que nós somos treinados
para caminhar no amor de Deus. Deus usa que tipo de elemento para nos treinar no amor que Ele tanto deseja que nós andemos? O que será que Deus usa? Os relacionamentos. Amados, Deus usa os relacionamentos. Deus deseja usar as pessoas para nos moldar, para nos afiar. Por que que Ele usa as pessoas? Como que nós vamos exercer a paciência? Como que nós vamos exercer a bondade? Como que nós vamos não maltratar se não for alguém, uma outra pessoa? Ou seja, Deus quer usar as pessoas ao nosso redor. Por isso, amados, que quando nós nos colocamos à disposição do Senhor para viver de fato uma vida que glorifica Ele, uma vida que glorifica Ele está pautada e fundamentada no caminho do amor, começam a vir pessoas, vamos dizer assim, um pouco difíceis de amar. Pessoas que a gente precisa ter paciência, pessoas que a gente precisa exercer bondade, pessoas que a gente precisa exercer o não se irar facilmente. Por quê, amados? Porque é muito fácil nós vivermos pacientes, sermos bondosos, não maltratarmos, não nos irarmos, se nós vivermos isolados do mundo. Se nós vivermos isolados, sem ninguém, é muito fácil. Ah, que lindo, tá tudo bem comigo. Não, amados, mas Deus nos criou para o quê? Para o relacionamento. Tanto que a igreja é o quê? É o corpo de Cristo. Nós somos o quê? Membros do corpo de Cristo e membros uns dos outros. Então Deus ama usar pessoas para pessoas. E essa é a forma que ele usa para nos afiar, para nos moldar, para nos alinhar no caminho do amor. Comece a olhar para os seus relacionamentos de uma forma diferente. Comece a olhar para o seu cônjuge de uma forma diferente. Para os seus filhos, para os seus irmãos em Cristo, para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus cunhados, para a sua família, para os seus amigos, para a sua comunidade cristã, onde você congrega. Comece a olhar para aquelas pessoas lá no seu ambiente de trabalho que talvez nem sejam cristãs. Ele deseja usar cada uma dessas pessoas para treinar eu e você, para que nós possamos viver trilhando de fato o caminho mais excelente, exercendo a paciência, a bondade, não invejando, não buscando vanglória, não se orgulhando, não maltratando as pessoas, não procurando o tempo todo só os nossos próprios interesses, pelo contrário, deixando de ser egoístas, mas pensando no outro, sabe? Ao invés de pensar só em você, pense primeiro no seu cônjuge. Ao invés de pensar só em você, pense no seu filho, pense na pessoa que está aí caminhando com você. Sabe, amados, quantas e quantas vezes o Senhor quer nos ensinar a viver o caminho do amor e nós começamos a resistir porque não entendemos o método dele de nos ensinar. Eu lembro que no ano de 2013, faz tempo, mas eu orei quase todos os dias durante esse ano de 2013 para ser batizada com o batismo do amor. Eu falava assim com Deus e dizia: Senhor, eu quero imergir no teu amor. Eu quero compreender o viver no teu amor e pelo teu amor. Eu passei quase o ano todo orando assim. E desde aquele ano, muitas coisas aconteceram na minha vida, muitas pessoas chegaram, muita coisa aconteceu. E hoje, quando eu olho para trás, eu percebo, agora eu entendi. Agora eu entendi. Seria muito fácil se eu simplesmente orasse e de repente viesse algo assim sobrenatural e da noite para o dia eu começasse a ser extremamente paciente, bondosa, não se orgulhando, não maltratando, não se irando facilmente, não guardando rancor. Seria muito fácil. Mas aí Deus me mostrou que era uma escolha.
escola e que ele usaria os relacionamentos para me treinar nessa escola. Ah, amados, quando a gente entende isso, a gente começa a olhar para os nossos relacionamentos de uma forma diferente. Ao invés da gente olhar e pensar assim, meu Deus, que ira que me dá aquela pessoa, o jeito que age, o jeito que fala, aquilo que faz. Não, a gente começa a olhar, Senhor, obrigada, porque eu sei que essa pessoa é o ferro que está me afiando, assim como está lá em Provérbios, que o amigo é o ferro que afia o outro amigo. É assim, amados, que eu e você nós possamos ver os relacionamentos dessa forma e mais do que nunca nos render para sermos moldados por Deus. Sabe como que fica mais fácil, amados? Pelo menos para mim foi assim. Foi quando eu parei para pensar, porque o amor é o próprio Deus. Lá em 1 João nós encontramos isso, né? Deus é amor. Quando eu comecei a parar para pensar o quanto Deus me amou e me ama, o quanto Ele precisa e Ele é paciente comigo, bondoso comigo, o quanto Ele não é egoísta, pelo contrário, Ele entregou Cristo Jesus em meu favor, o quanto Ele demora para se irar, o quanto ele não guarda rancor. Deus não guarda um registro de erros. Deus não tem lá o caderninho anotado. Aqui está, Catiane, o registro de todos os erros que você cometeu. Não, a Bíblia fala que assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim o Senhor lança os nossos pecados para bem longe de nós. Ou seja, ele não guarda um registro de erros. Ele não guarda rancor. Ele libera todo o perdão sobre a minha vida. Aí quando eu começo a meditar no amor de Deus por mim, aí eu começo a compreender o quanto os relacionamentos, eles são instrumentos de Deus para me afiar e me moldar, para que eu manifeste, revele e viva de fato esse amor, que é o caminho mais excelente. Sabe, amados, nós temos vivido uma geração em que o amor tem se esfriado. Isso é bíblico. Jesus falou sobre isso, que antes da sua vinda o amor de muitos se esfriaria. E quando nós lemos isso em Mateus capítulo 24, a palavra amor, que está ali, o amor de muitos esfriará, isso você pode ler lá em Mateus capítulo 24, se eu não me engano é o versículo 12. Eu acho que é o 12, mas se não for, você procura lá, você confere ali, que eu não anotei esse versículo, mas se eu não me engano é Mateus 24, 12. O amor de muitos esfriará. E quando fala a palavra amor, é a palavra no original grego ágape. Sempre que aparece essa palavra ágape, é relacionado ao amor de Deus. Tem várias palavras no grego que referem-se a amor. E sempre que aparece ágape, quando a palavra no original grego é ágape, está relacionado ao amor de Deus. Então ali está falando sobre o amor de Deus se esfriando. Como que o amor de Deus vai se esfriar? Aonde que o amor de Deus pode se esfriar? É na igreja. É naqueles que de fato se renderam ao Senhor e possuem, têm o amor de Deus em si. Então, nós já sabemos pela palavra que o amor iria se esfriar. Mas, amados, eu e você somos convocados e chamados por Deus para permanecer nesse amor, nesse estilo de vida. Amor é um estilo de vida, é o estilo de vida da natureza divina. É o estilo de vida da natureza de Deus. Nós podemos ver através do exemplo de Jesus Cristo. Se olharmos como Jesus andou em amor. Ele exortou, ele corrigiu, ele não poupou palavras quando era necessário. Algumas pessoas dizem, mas confundem, né, o amor de Deus com esse amor do mundo, o amor tolerante do mundo. Não, o amor de Deus, olha o que nós lemos ali, ele não se alegra com a injustiça. Ou seja, o amor de Deus não banqueteia com a injustiça. Pelo contrário, ele se alegra com a verdade. Então nós não podemos confundir o amor de Deus genuíno com esse amor
tolerante que nós temos visto no mundo, que não é o amor de Deus. Algumas pessoas dizem, mas Jesus andou com os pecadores. Sim, ele andou com os pecadores, exatamente porque ele amava os pecadores e não queria que os pecadores continuassem do jeito que estavam. Jesus transformava o ambiente e transformava as pessoas que aceitavam ser acessadas, as pessoas que se rendiam a ele. E normalmente aqueles pecadores com quem Jesus caminhava, eles conseguiam entender a mensagem de Jesus e se rendiam a Jesus. Quando nós vemos muito mais do que os grandes estudiosos, mestres da lei, fariseus, que Jesus os chamou de hipócritas. Então nós precisamos entender esse estilo de vida do amor, que é o estilo de vida de Deus. Nós vemos como exemplo maior Jesus Cristo, que é o próprio amor andando em carne e osso sobre a terra, e nós vemos que não é o amor como o mundo coloca, mas é o amor que é paciente, que é bondoso, que não maltrata, mas que não ama a injustiça e nem se alegra com a injustiça, pelo contrário, se alegra com o quê? Com a verdade. Amados, esse é o estilo de vida que Deus tem para mim e para você. Se nós fixarmos apenas nos dons ou no conhecimento, né? Ultimamente nós temos muitas pessoas que têm muito conhecimento e isso é muito bom. Eu me incluo nisso, que eu gosto muito de estudar e é bom nós estudarmos. Eu gosto muito de estudar, de ler, de me aprofundar, mas se nós tivermos só isso, a Bíblia já nos garante que isso vai ser só barulho, que isso não vai valer muita coisa. Por quê? Porque precisa estar sendo exercido tudo isso. Os dons, o conhecimento, a palavra, eles precisam estar alicerçados no amor, que é o estilo de vida divino, o estilo de vida de Deus. Que eu e você, nós possamos nos render a esse caminho mais excelente e compreendendo como que Deus nos molda, como que Deus nos treina, que é exatamente através dos relacionamentos. Então, quando você olhar para aquela pessoa que você acha difícil de amar, pense que é exatamente ela que Deus quer usar para transformar você. Pare de começar a ficar olhando para os defeitos dela, se irando com ela. Não, mude o seu foco e pense, Senhor, eu recebo essa pessoa como o instrumento que o Senhor colocou na minha vida para me moldar, para que eu aprenda a viver no caminho do amor. Eis-me aqui, Senhor, pode me moldar, pode me ajudar. Às vezes vai ser um cônjuge, às vezes vai ser um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um irmão em Cristo, um colega do trabalho, não sei. Mas receba como instrumento do Senhor para aperfeiçoar e moldar você, para que você se torne cada vez mais semelhante a Cristo Jesus, manifestando a natureza do amor, que é a natureza divina. Amém? Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada porque o Senhor sempre quer nos levar mais profundo, o Senhor sempre quer o amadurecimento, a inteireza nossa. Pai, muito obrigada por isso, porque o Senhor não nos deixa num caminho mediano. O Senhor sempre tem um caminho excelente para nós. O Senhor deseja que de fato nós vivamos e revelemos a sua natureza. O Senhor já nos deu a sua natureza ao nos regenerar, ao nos fazer uma nova criação. Muito obrigada por isso, Pai. E nos ajuda porque muitas vezes o nosso estilo de pensar, as estruturas mentais nossas que não foram renovadas, ainda nos impedem de trilhar o caminho do amor e de entender a forma que o Senhor age, que o Senhor nos treina, que o Senhor nos ajuda e nos capacita. Nos ajuda, Espírito Santo. Nós, de fato, queremos viver o caminho do amor e no caminho do amor, como está escrito ali em 1 Coríntios capítulo 14, sigam o caminho do amor. Nós queremos seguir esse caminho e perseguir esse caminho, levando um estilo de vida, que é o estilo de vida do amor, que é o estilo de vida que glorifica o nosso Deus. Então nos ajuda, Espírito Santo, nos capacita, nos dá graça, nos dá sabedoria e discernimento.
nos ajuda a compreender as pessoas que Deus quer usar para nos moldar, para nos afiar, em nome de Jesus. Ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, nos capacita, nos fortalece, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.